Mas abri falando do Lynch, né? Vamos falar sobre Morreu Lynch. aos 70 e alguma coisa, 78 anos. Um dos grandes diretores americanos que estavam vivos. Efizema pulmonar. Ele, faleceu, mas ele estava tranquilo quanto a isso, porque ele até anunciou no final do ano passado que ele não ia mais dirigir filmes porque ele não podia sair de casa por causa do enfisema pulmonar. Ele era muito fumante. E ele falava que não se arrependia, porque parte do ritual de felicidade dele era sentar, bolar como é que é o nome? O tabaco dele, acender e fumar, e ler um livro, escrever um roteiro. Era parte do ritual dele, então ele tava tranquilo com o que estava acontecendo com ele, sabe? Sim. Mas mesmo assim é triste pra cacete, porque Lógico. Um grande artista e um grande ser humano. É triste pra quem fica, sobretudo, né? Porque Sim. a pessoa como ele que lidava com isso dessa maneira, a parada é mais pra quem fica, sobretudo um grande artista como foi o David Lynch, um dos grandes artistas desse período. E eu tava pensando, inclusive, vindo pra cá, como é maluco a gente perceber que agora é o momento em que a gente vai começar a perder alguns dos grandes cineastas da década de 70 e 80. Sim. Galera, só avisando, o pessoal do chat tá avisando pra gente que o link do canal do Cortes, de Cortes tá errado. Então a gente vai corrigir ele. Não tá errado não, ué. Eu abri. Tá aberto, a galera tá abrindo. O telefone funcionou. Tá dando 404 no link dos cortes. Ué, então o nosso colega aqui abriu tranquilo. O meu tá abrindo, então. Às vezes deve ser um probleminha de servidor, deve voltar. O meu foi, tá até com 44 inscritos aqui. Tenta dar um F5 aí, porque talvez seja isso, porque... Será que é no navegador o problema? Pode ser navegador, alguma coisa assim. Vai que vai. Porque a galera conseguiu. Bem, de qualquer jeito a gente bota como canal afiliado depois pelo YouTube. Sim. E é isso, a gente ter essa parada, né? A gente perceber que agora, esses grandes cineastas da década de 70 e 80 vão ser esses que a gente vai por exemplo, ano passado foi quando o Godard... 2022 foi o Godard, um grande cineasta da década de 60, e agora a gente vai começar a perder esses cineastas da década de 70 e 80. O Clint não tá com o pé na cova, né? Mas 94 anos também. Sim. É foda, assim, a gente vai... E é inevitável, a inevitabilidade da morte, mas é essa parada. São grandes cineastas que a gente vai perder, como o David Lynch, um dos grandes da história do cinema. Na década passada a gente perdeu o Bergman, a gente perdeu o Timino. Infelizmente a vida é isso. A morte é o que dá sentido à vida. E o que tu gosta mais do David Lynch? Cidade dos Sonhos, fácil. Eu gosto de Blue Velvet, eu gosto do Eraserhead, que você não gosta tanto. O Homem-Elefante é legal, mas... Pra mim, Cidade dos Sonhos tá num nível, assim, foda. Sim. E a gente tem um programa aqui no canal sobre Cidade dos Sonhos, que a gente falou bastante especificamente sobre esse filme. Foi um programa, inclusive, sobre essa necessidade das pessoas de entender as coisas, né? E Cidade dos Sonhos é um bom filme pra esse processo, né? Que a galera assiste e acha que tem que fazer esse processo de entendimento. E o que eu acho muito legal do filme, até uma coisa que a gente não comentou na época, é como ele não funciona como um enigma. Né? Apesar de ser um filme complexo em termos estruturais, um filme que brinca com essa variação de tempo, até por ser um filme sobre sonhos, não especificamente o sonho de uma pessoa, mas o sonho americano, o sonho de se tornar uma grande estrela. Então ele varia dessa sensação entre sonho e realidade o tempo inteiro. Apesar disso, ele não funciona como um enigma como o Donnie Darko, por exemplo. Onde a gente precisa ficar tentando encaixar as peças nos lugares. Não, o filme ele só vai... E é uma delícia justamente por isso. A gente pode buscar os entendimentos sobre a coisa, buscar as explicações sobre aquilo que está sendo apresentado pra gente, mas o filme em si, a construção da imagem por si, ela já basta muito no filme, né? Total. E eu acho que o Lynch é um cara muito... Uma das coisas que mais admiro nele é que todo mundo que começa na cinefilia começa a ver, sei lá, vou ver o Scorsese, vou ver o John Ford. Só que sempre quando a pessoa quer ver uma coisa diferente, geralmente ela começa pelo Lynch. Então sempre que você quer sair da zona de conforto e ver um filme que vai te desafiar, é inevitável a pessoa passar pelo cinema do David Lynch. Sim. E todo mundo que passa pelo cinema do David Lynch fica marcado. Porque ele expande o seu horizonte, sabe? Sim. Então ele tem esse legado muito forte, tipo... As pessoas continuarão descobrindo cinefilia, descobrindo filmes novos, e as pessoas continuarão passando pelo David Lynch, tendo essa experiência de passar por um portal que não tem volta, sabe? Sim, perfeito. Então esse legado dele é muito foda. Perfeito. Muito foda. São alguns desses diretores que vão te colocar pra dentro do cinefilia, né? Eu até falo do Kubrick, por exemplo, é um desses caras também. Sim. Só que o que você trouxe é interessante, porque o Kubrick, ele é esse autor, mas o Lynch, ele tem um lugar... Ele é menos narrativo. E é muito marcante essa noção dele mais surreal. E eu acho que isso pega muito a jovem cinefilia. E quando eu digo isso, assim, pega a jovem cinefilia e continua pegando
pro restante da cinefilia. Sim. Porque é um baita de um ator. E também não tô falando aqui que, enfim, Kubrick não é, pelo amor de Deus. Também dos maiores cineastas da história. Mas é isso. Cidade dos Sonhos também é meu filme favorito. Gosto muito do Veludo Azul, que você chegou a mencionar. Isabella Rossellini, maravilhosa. Puta que pariu, que atriz. Inclusive assisti ontem em Conclave. Eu ia falar agora com que ela ela. tá no filme, né? Que, aliás, ela tá muito bem no filme. Tá Mas não falaremos sobre o filme, só no dia 23. 23 falaremos aqui sobre a Nora e sobre Conclave. Mas os membros já viram o que eu achei do Conclave. Já falei lá no Eu não grupo. falei nada. Eu sou assim, eu não falo nada. Eu só falo 23 de janeiro. Não, agora eu tô copiando o Leão. Tô com o texto pronto lá, 500 palavras, mas só vou soltar no dia que a gente isso. fizer o programa. Já tem um sobre a Nora, um texto sobre a Nora também. Mas Tá ainda não lá, vi. prontinho, vou lançar no dia. Mas é isso, a gente não tinha uma pauta preparada pra isso, porque ninguém se preparou pra um acontecimento como esse. Infelizmente, aconteceu e, assim, a despeito da própria compreensão dele do que poderia acontecer, ele anunciou, como você disse, a doença dele ano passado, estava tranquilo com relação a isso e estava bem com relação às escolhas que ele teve até chegar a esse caso, a esse nível de doença, mas é isso. A gente não pode particularizar as coisas, né? No sentido de não é sobre a gente, Sim. né? Por mais que a gente esperasse um novo filme do David Lynch, e isso inclusive era um meme dentro da cinefilia. Cadê o novo filme do David Lynch? O cara Eu só tava sempre ficava esperando no anúncio de Cannes que ia ter um filme lá escondido dele e não tinha. porque ele sempre fazia as coisas meio na encolha, né? As paradas. Eu lembro que ele anunciou um curta que saiu na Netflix, que eu cheguei a ver, mas eu não lembro nada. Eu lembro que tem um macaco no curta e o pessoal, pô, achei que era um ligado. filme, mas é um curta. Ficaram putos. É legal o curta. Curta é tá de filme, boa. porra! Curta é filme, porra. E aí a galera ficava bolada. E assim, o cara tava na dele, sabe? E era isso que ele gostava de fazer, de ir lá pro porão dele e falar da previsão do tempo. Sabe? E aí no porão dele, teve um curta-metragem, inclusive, que ele filmou no porão dele, que chegou aí pro Letterboxd, mas o Letterboxd tirou, filhos da puta, mas que era ele filmando uma aranha comendo uma abelha. Não sei se você viu esse Não, curta não vi, dele. não Eu vi vi. na época que ele lançou, depois saiu. Ele mesmo tirou do ar e o Letterboxd também tirou. Caralho. E era uma aranha comendo uma abelha, enrolando a abelha e comendo a abelha. Só que ele bota uma trilha sonora meio surrealista e tudo mais. E aí era maravilhoso o curta-metragem. A maneira como ele filmava era maravilhosa. Mas é isso. Esses eram os filmes que ele deixou pra gente no final das contas. E a gente precisa levar em consideração que nunca foi sobre a gente, e ele, como um grande artista que inclusive rejeitava a ideia de explicar seus filmes, rejeitava a ideia de que ele, enquanto autor do filme, ele tinha a verdade sobre o filme. Ao contrário, ele, como autor, ele tinha uma responsabilidade enquanto autor, mas a obra, quando lançada ao mundo ela pertence. Tem até uma história, eu acho que é do Mário Abad, o crítico do Globo, que ele escreveu um livro sobre o David Lynch e ele apresentou pro Lynch quando ele conheceu. E aí o Lynch falou alguma coisa tipo, eu soube, mas tá tudo errado isso aí que você escreveu. Porque ele é totalmente contra essa ideia de você ficar debatendo e explicando o filme. Debatendo não, mas explicando o filme, sabe? Sim. Teve uma entrevista dele, não sei qual foi o canal, qual foi o programa, mas é na gringa, que foi perguntado a ele sobre um filme dele. Não sei se foi o Veludo Azul ou se foi o Eraserhead. Que fala, elabore sobre isso. Ele, não. Não. E é isso, não, Ele não era vou. muito foda. Não vou elaborar. E aí, tá lá, o filme tá lá. Assiste, pô. Por que eu sou autor do filme? E aí você vai perguntar pra mim, porque a grande parada é essa. Porque quando você pergunta pro diretor e o diretor diz o que é... Ele tá limitando o filme pra sempre. Ele tá limitando o filme pra sempre e ele tá se colocando como autoridade do seu próprio filme. Ou seja, a verdade absoluta sobre o filme é o que o diretor disse que é. Sim. E aí foda-se o resto. É que nem quando Sabe? saiu... Nossa, eu vou descer muito o nível agora, mas quando saiu o Mãe do Aronofsky, que todo mundo discutia sobre o que esse filme é e tal, aí tinha galera falando da defesa sobre questão ambiental, eu fiquei mais da galera que falava sobre questão bíblica. Aí ele falou, não, é sobre a gente destruindo a Mãe Terra. Aí pronto, acabou. Ninguém nunca mais falou do filme. A discussão morreu porque ele explicou o filme. Porque aí ele se colocou como um diretor. Ele é figura de autoridade, se ele falou o que é. E aí acabou o filme. Não tem mais discussão. Pra que eu vou continuar discutindo esse filme se ele já disse o que é aquele filme? Sabe? Então David Lynch ele rejeitava toda
histeria, digamos assim, de uma busca por uma explicação absoluta, que fazia com que os filmes dele perdurassem. Faz com que o Cidade dos Sonhos, por exemplo, seja um dos filmes mais lembrados do século. E nessa briga aí de ser um dos melhores filmes do século XXI. E o Twin Peaks, que a gente não viu, mas que a galera cultua pra caralho. Um dia eu verei Twin Peaks, prometo. A gente prometeu pro resto que veríamos, né? Mas as minhas promessas eu não cumpro muito, não. Mas no caso, pô, é isso. É uma série que é necessária, né? Sim. A gente sabe que eu odeio essa palavra necessária, mas é importante, vamos usar assim. Então, é isso, gente. É uma perda inestimável, mas nunca foi sobre a gente. E David Lynch deixou uma obra maravilhosa e ela tá aí. Isso que é importante. Sim. A gente ter a compreensão... Assim como a gente fala sobre a gente gostar de um filme e a gente esperar uma sequência sobre ele, o filme já tá lá. Você não precisa da sequência. Ou quando a gente reclama que tem um remake, um reboot. Sim. Pode fazer, o anterior tá lá, não vai mudar nada. Tá lá e a obra do David Lynch permanecerá e ele... tá vivo na memória. Os seus filmes deixaram esse legado. Isso Uma tristeza que no mainstream não tem ninguém parecido com ele, né? Não tem um continuador do Lynch. E é um pouco... eu não digo nem de continuador do Lynch, é a gente pensar assim... eu sei que parece estranho, mas é isso. Como eu falei, a gente vai começar a ver agora a morte dos nossos cineastas favoritos da década de 70 e 80. Será essa agora a vez, sabe? Por conta que é inevitável, né? Não tem outra parada. E esses grandes autores sólidos da história não se faz mais. A gente não, quando eu falo isso, é dizendo assim, é claro que tem grandes diretores hoje. Mas a gente vive num período de velocidade, um período onde as coisas mudam o tempo inteiro e que solidificar, inclusive, esses grandes autores na história do cinema é complicado. Esses autores estão lá na década de 70 e 80. Talvez os últimos desses grandes autores, 90, a gente pensar no Kiarostami, por exemplo. Mas em Hollywood mesmo tem uma baixa muito grande a partir dos anos 80. E eu não digo nem baixa no sentido de são piores diretores. É porque é isso. A indústria mudou. A indústria pede por mudança o tempo inteiro. E por pedir mudança o tempo inteiro, novos rostos ficam surgindo o tempo inteiro. O que dificulta a solidificação desses grandes cineastas. Eu não tô nem discutindo os cineastas em si, que eles precisam ser maiores, que eles são piores ou... Não é isso. É essa necessidade de uma mudança constante nessa prática no cinema contemporâneo, que era diferente, era distinto. Mudava, mas se solidificava com mais facilidade, digamos assim, esses grandes cineastas, né? E até quando teve os incêndios em Hollywood, muita gente ficou preocupada com o Lynch porque ele morava lá, né? Mas, segundo as pessoas próximas, ele saiu antes e não teve nenhum problema, isso não influenciou no falecimento dele. Até por conta da fumaça. Doença pulmonar, né? Sim. Temos uma coisa aqui que verdadeiramente, assim como o amor transcende o espaço e tempo, nós temos aqui as camisas da Insider. Desamassa no corpo, não tem odor, não é imune ao suor, não fica toda grudenta, imunda. Cara, é boa pra cacete. E por que transcende o tempo e espaço? Porque é durável. Tecnologia antibacteriana, o que traz a tecnologia anti-odor, desamassa com o calor do corpo e, cara, é confortável. E mais importante do que tudo, usando o cupom DESENCONTROS, você garante 15% de desconto no site. Se você clicar no link na descrição, você automaticamente já adiciona o cupom no seu carrinho. Mas você pode usar também o cupom DESENCONTROS e garante 15% de desconto na Insider. Então use o cupom DESENCONTROS para adquirir a sua Insider, porque verdadeiramente é bom. É bom.